A medicina nunca cessa de nos surpreender com suas descobertas e, por vezes, os detalhes mais insignificantes podem ser a chave para desvendar sérios problemas de saúde. Já notou como os médicos, como detetives experientes, identificam instantaneamente doenças ocultas, prestando atenção a hábitos aparentemente inofensivos na higiene de idosos? Essas pequenas falhas, à primeira vista, podem ser um sinal de alerta silencioso, avisando sobre o desenvolvimento de condições perigosas no organismo. O mais surpreendente e, ao mesmo tempo, assustador é que a maioria dos idosos nem sequer suspeita que comete esses erros críticos diariamente. Nos próximos minutos, revelaremos 7 segredos de higiene pessoal que chamam a atenção dos médicos ao examinar pacientes idosos. Você descobrirá como corrigir esses erros aparentemente insignificantes pode literalmente salvar sua vida ou a de seus entes queridos. A informação que vamos compartilhar é realmente única. Não é ensinada em faculdades de medicina, raramente discutida em consultas médicas e praticamente nunca mencionada em revistas populares sobre saúde. No entanto, esse conhecimento pode ser o fator decisivo entre passar os anos dourados da vida com saúde e alegria, ou sofrer de doenças evitáveis que privam a pessoa de independência e dignidade. Prepare-se para aprender algo novo e, possivelmente, mudar sua vida para melhor. Permita-me contar a história de Harold, um engenheiro de 75 anos, aposentado, que tinha certeza da perfeição de seu sistema de autocuidado. Harold participava ativamente da vida de sua comunidade, ia ao campo de golfe 2 vezes por semana e sempre comparecia aos jogos de beisebol com seus netos. Durante uma consulta médica que ele considerava de rotina, foram identificados 3 erros sérios em seus procedimentos de higiene. Essas omissões indicavam o desenvolvimento de uma doença grave, da qual Harold nem sequer suspeitava. Eu não fazia a menor ideia, admitiu Harold mais tarde. Eu pensava que cuidava de mim mesmo meticulosamente. Se meu médico não tivesse notado esses problemas aparentemente insignificantes, eu poderia já não estar vivo. Hoje, vamos analisar quais foram esses erros, para que todos possam evitar uma experiência tão assustadora. Mas, o que é mais importante, serão oferecidas soluções simples, capazes de prolongar a vida. O primeiro erro é negligenciar a higiene bucal. Quando foi a última vez que alguém examinou sua escova de dentes com atenção? Ela não está desgastada? A escovação dos dentes 2 vezes ao dia é feita de forma suficientemente minuciosa? E uma pergunta ainda mais importante. Você sabe que o mau cuidado com os dentes não é apenas mau hálito ou risco de perda de dentes? Está diretamente relacionado a doenças cardíacas, derrame e até demência. Especialistas em geriatria da Escola de Medicina de Harvard provaram que as bactérias que surgem com doenças gengivais não tratadas podem entrar na corrente sanguínea e causar doenças cardíacas com risco de vida. Os resultados de suas pesquisas mostram que idosos que negligenciam a higiene bucal têm um risco 3 vezes maior de desenvolver doenças cardiovasculares, em comparação com aqueles que dão a devida atenção aos cuidados com os dentes. Não confie cegamente em afirmações. É melhor recorrer a um exemplo concreto. Considere a história de Sylvia, uma ex-professora de 68 anos do estado de Oregon. Durante vários meses, ela não prestou atenção ao sangramento nas gengivas, acreditando que era um fenômeno comum para sua idade. Eu simplesmente pensei que era assim que deveria ser com a idade, admitiu ela. No entanto, durante um exame de rotina, um cardiologista detectou uma inflamação perigosa nas válvulas cardíacas, causada por bactérias orais que entraram na corrente sanguínea. O médico avisou que um atraso de mais alguns meses poderia levar a consequências irreversíveis. O que deve ser feito em tal situação? Em primeiro lugar, é necessário avaliar o estado da escova de dentes. Se tiver mais de 3 meses ou apresentar sinais de desgaste, deve ser substituída imediatamente. Idealmente, deve-se mudar para uma escova de dentes elétrica que, de acordo com estudos da Faculdade de Odontologia da Universidade da Pensilvânia, remove 62% mais placa em comparação com uma escova comum.
Os dentes devem ser escovados 2 vezes ao dia, dedicando pelo menos 2 minutos a esse processo a cada vez. Você pode usar um cronômetro para controlar o tempo. Além disso, é necessário usar fio dental diariamente, sem perder nenhuma noite, e visitar o dentista regularmente, mesmo que tenha próteses dentárias. Deve-se prestar atenção a quaisquer sinais de sangramento ao escovar os dentes ou inchaço das gengivas. Estes não são sinais normais de envelhecimento, mas servem como sinais de alerta do corpo, que não devem ser ignorados por um único dia. O segundo erro comum que se comete na velhice é negligenciar a lavagem regular e os cuidados com a pele. Faça a si mesmo a pergunta: com que frequência você toma banho? Seja sincero consigo mesmo. Com o avanço da idade, muitas pessoas reduzem a frequência dos banhos. No entanto, é importante lembrar que a pele é o maior órgão do corpo humano, e qualquer alteração em sua condição pode sinalizar sérios problemas internos antes mesmo do surgimento de outros sintomas evidentes. Dermatologistas da renomada Clínica Mayo alertam que a diminuição da frequência de banhos em idosos frequentemente mascara sinais precoces de doenças como diabetes, problemas hepáticos e cardiovasculares. Os resultados de suas pesquisas clínicas mostram que, em quase 40% dos casos, doenças não diagnosticadas em pacientes idosos poderiam ter sido identificadas em um estágio mais precoce, graças à observação atenta da condição da pele. Como exemplo, podemos citar a história de Clarence, um carteiro aposentado de 77 anos do estado de Michigan. Clarence acreditava que um banho por semana era suficiente, especialmente no inverno, quando sua pele ficava seca. Eu não queria ressecar a pele, explicava ele. No entanto, quando um médico notou uma mudança incomum na cor de sua pele durante um exame de rotina para outro problema, exames adicionais revelaram um estágio inicial de doença renal. O problema não era a má higiene, mas sim o fato de que banhos raros mascararam um sintoma importante que poderia ter sido notado semanas antes. Para manter a saúde e a juventude da pele, é necessário seguir um regime de cuidados específico. Primeiramente, deve-se estabelecer um cronograma regular de banhos, tomando-os pelo menos 3 vezes por semana, mesmo que a atividade física seja baixa. É importante usar sabonetes suaves e sem perfume, que limpam a pele delicadamente, sem retirar seus óleos naturais. Após o banho, recomenda-se aplicar um creme hidratante na pele levemente úmida para reter a umidade e manter sua elasticidade. Não menos importante é examinar regularmente a pele em busca de mudanças incomuns. Deve-se prestar atenção a quaisquer alterações na cor, textura ou sensações. O aparecimento de manchas secas e descamativas, pigmentação incomum ou áreas que causam coceira constante pode ser um sinal do organismo sobre problemas internos mais sérios. Nesses casos, não se deve adiar a visita ao médico. Outro aspecto do autocuidado que frequentemente passa despercebido é o cuidado com as unhas. A condição das unhas pode servir como um indicador da saúde geral. Por isso, os médicos as examinam atentamente durante o exame dos pacientes. De acordo com a Academia Americana de Dermatologia, alterações nas unhas podem indicar a presença de mais de 20 doenças sistêmicas diferentes, incluindo anemia, problemas de tireoide e doenças cardíacas. Estudos mostram que, em pacientes com mais de 65 anos, anormalidades nas unhas levaram ao diagnóstico de condições internas não detectadas anteriormente em quase 30% dos casos. Portanto, manter a saúde das unhas é uma parte importante do autocuidado geral. Gostaria de apresentar a história de Beatrice, uma mulher cuja experiência serve como um exemplo instrutivo para cada um de nós. Aos 82 anos, Beatrice não dava muita importância às mudanças que ocorriam com as unhas dos pés. Ela considerou o amarelamento e o espessamento das placas ungueais um acompanhamento inevitável da velhice. Simplesmente renunciando aos sapatos abertos, ela preferiu esconder seus pés dos olhos dos outros. Eu pensei que era apenas da idade, admitiu ela posteriormente.
No entanto, quando a dor nos pés a forçou a consultar um ortopedista, a verdadeira causa do problema foi identificada imediatamente. O médico diagnosticou uma infecção fúngica que, desenvolvendo-se por um longo período de tempo, tornou-se um indicador de sérios distúrbios no sistema imunológico da paciente. Exames adicionais revelaram uma doença oculta que exigia intervenção médica imediata. Quais passos cada um de nós deve tomar para evitar um cenário semelhante? Em primeiro lugar, é necessário cortar as unhas regularmente, dando-lhes uma forma reta com um leve arredondamento nas bordas para evitar que encravem. É importante manter a higiene e a secura dos pés, usar sapatos respiráveis e trocar as meias diariamente. E o mais importante, nunca ignore as mudanças na cor, textura ou espessura das unhas. Tais transformações não são apenas defeitos cosméticos, mas potenciais sinais de alerta que o organismo nos envia. Fragilidade, mudança de cor, espessamento das unhas. Tudo isso não é uma parte inevitável do envelhecimento. É a linguagem do corpo tentando nos transmitir informações importantes. Vamos ouvir esses sinais antes que seja tarde demais? O quarto erro em questões de higiene íntima é uma abordagem incorreta ao problema da incontinência, um erro que impressiona pela sua prevalência e pelo desespero com que as pessoas tentam escondê-lo. Mais da metade dos idosos enfrenta alguma forma de incontinência, preferindo guardar silêncio. O mais triste é que muitos tentam esconder esse problema em vez de procurar ajuda qualificada. Urologistas do Centro Médico Johns Hopkins estão soando o alarme. Ignorar a incontinência pode levar a infecções cutâneas graves, lesões por quedas, isolamento social e também mascarar doenças mais graves, como câncer de bexiga ou próstata. Estudos mostram que idosos que abordam os problemas de incontinência de forma oportuna e adequada têm 60% menos probabilidade de enfrentar complicações em comparação com aqueles que tentam esconder a condição. Um exemplo é a história de Douglas, um contador aposentado de 73 anos do Arizona, que se sentia envergonhado de contar ao seu médico sobre seu problema delicado. Ele usava toalhas de papel e trocava de roupa com frequência, acreditando que estava controlando a situação. No entanto, quando surgiram feridas dolorosas, ele finalmente procurou ajuda e os médicos descobriram uma doença prostática avançada, que poderia ter sido tratada com sucesso meses antes. Meu orgulho quase me custou a vida, admitiu Douglas. Eu gostaria de ter procurado um médico aos primeiros sinais do problema, em vez de tentar escondê-lo. Ao enfrentar a incontinência, é crucial não abafar o assunto e discuti-lo abertamente com o médico. Os especialistas lidam com situações semelhantes diariamente e poderão oferecer ajuda qualificada. Para garantir conforto e higiene, recomenda-se o uso de produtos absorventes especiais, desenvolvidos para incontinência, evitando soluções improvisadas. É importante trocar esses produtos prontamente à medida que ficam molhados e seguir cuidadosamente as regras de higiene para evitar irritações na pele. Lembre-se de que a incontinência não é um companheiro inevitável do envelhecimento, mas muitas vezes sinaliza a necessidade de aconselhamento médico. Se houver vazamentos involuntários, planejamento de atividades considerando a disponibilidade de banheiros ou uso de proteção improvisada, é necessário consultar um médico imediatamente. A busca oportuna por cuidados médicos pode ter um impacto decisivo na saúde e no bem-estar geral. Outro erro comum entre os idosos é a higiene inadequada dos ouvidos. O uso de cotonetes com penetração profunda no canal auditivo pode levar a consequências graves. Os otorrinolaringologistas observam que a limpeza inadequada dos ouvidos é a causa de um número significativo de lesões no canal auditivo em pacientes com mais de 65 anos, muitas vezes levando a infecções que poderiam ser evitadas. Portanto, é importante ter cautela e, se necessário, procurar especialistas para a limpeza profissional dos ouvidos.
Apresento a vocês a história de Patrícia, uma ex-bibliotecária de 71 anos de Washington, cuja experiência serve como um aviso para todos nós. Por muitos anos, Patrícia, seguindo um hábito que ela considerava inofensivo, usou regularmente cotonetes para limpar seus canais auditivos. Infelizmente, essa prática levou a uma perfuração do tímpano e uma subsequente infecção grave que afetou os tecidos circundantes. Eu sempre fiz isso, admitiu ela, enfatizando que nunca recebeu avisos sobre os potenciais danos de tais ações. Como resultado do incidente, Patrícia enfrentou a necessidade de intervenção médica urgente e, infelizmente, sofreu uma perda auditiva irreversível, uma consequência que poderia ter sido evitada se ela soubesse sobre os métodos corretos de cuidados com os ouvidos. Como devemos cuidar adequadamente da higiene dos ouvidos? Lembre-se de uma regra simples, mas importante. Evite inserir objetos no canal auditivo que sejam menores que o seu cotovelo. Para limpar, use apenas a parte externa da orelha, limpando-a suavemente, com um pano úmido e morno. Em caso de sensação de excesso de cera no ouvido, recomenda-se o uso de gotas auriculares especiais destinadas a amolecê-la, seguindo rigorosamente as instruções indicadas na embalagem. Procure ajuda médica imediatamente, se sentir dor de ouvido, observar secreções ou notar alterações na audição. Se você sentir coceira, sensação de entupimento ou plenitude nos ouvidos, ou se tiver alterações inexplicáveis na audição, não tente resolver esses problemas sozinho. Tais sintomas podem indicar condições que requerem avaliação e tratamento médico profissional. Lembre-se, sua audição é um presente inestimável e preservá-la requer uma abordagem cuidadosa e consciente para o cuidado com os ouvidos. A falta de atenção à higiene dos pés é uma falha grave que não pode ser ignorada. Quando foi a última vez que uma pessoa examinou cuidadosamente seus pés, prestando atenção a cada área, incluindo entre os dedos, calcanhares e solas? Os pés são uma espécie de espelho, refletindo a condição do sistema circulatório e nervoso. Por isso, os médicos prestam atenção especial a eles ao examinar pacientes idosos. Especialistas em podologia geriátrica da American Podiatric Medical Association enfatizam que problemas com a higiene dos pés muitas vezes sinalizam os estágios iniciais de doenças como diabetes, neuropatia e distúrbios vasculares. De acordo com suas pesquisas, o cuidado adequado com os pés e exames regulares em pacientes com mais de 65 anos podem prevenir até 85% das amputações causadas pelo diabetes. Este número é impressionante. O cuidado adequado com os pés pode prevenir 85% das amputações. Um exemplo é a história de Raymond, um ex-trabalhador de Illinois de 76 anos. Ele ignorou por muito tempo a pele seca e pequenos cortes em seus pés, considerando-os mudanças normais relacionadas à idade. Meus pés não tinham a melhor aparência há anos, admitiu. No entanto, durante um exame de rotina, o médico de Raymond notou um problema e, imediatamente, solicitou exames para diabetes, que revelaram a doença em estágio inicial. Graças ao diagnóstico precoce, as mudanças no estilo de vida tiveram um impacto significativo no curso da doença. Se o médico não tivesse examinado meus pés, eu poderia ter vivido anos sem saber que tinha diabetes, compartilhou Raymond. A essa altura, as consequências poderiam ser irreversíveis. Para manter a saúde e prevenir complicações sérias, é fundamental cuidar dos pés diariamente. É preciso adotar a prática de lavar os pés todos os dias, prestando atenção especial às áreas entre os dedos, onde os fungos se desenvolvem com frequência, e secá-los completamente após a lavagem. Além disso, é importante examinar regularmente os pés em busca de quaisquer lesões, como cortes ou úlceras, e prestar atenção a mudanças na cor ou temperatura da pele. Recomenda-se usar meias limpas e secas, preferencialmente de materiais naturais ou tecidos que absorvam a umidade, para manter os pés secos. Para hidratar a pele seca, use um creme hidratante, evitando aplicá-lo entre os dedos. Não ignore sintomas como dor, dormência ou feridas que não cicatrizam,
pois podem ser sinais de problemas sérios que exigem atenção médica imediata. Pele seca e rachada nos pés, cortes que não cicatrizam, mudanças incomuns na cor ou perda de sensibilidade podem ser sinais precoces de doenças que exigem atenção especializada. Deve-se considerar que o uso de medicamentos também pode afetar a higiene do corpo. Mudanças no odor corporal, suor ou boca seca após o início de novos medicamentos podem indicar efeitos colaterais. Estudos conduzidos por farmacologistas da Sociedade Americana de Geriatria mostram que alguns medicamentos podem causar boca seca, sudorese excessiva ou alterações no odor corporal, o que pode indicar toxicidade potencial. É importante saber que, em quase 40% dos casos, as reações adversas a medicamentos em idosos se manifestam inicialmente como alterações na higiene pessoal, antes que sintomas mais sérios apareçam. Imagine a situação de Bárbara, uma ex-enfermeira de 67 anos da ensolarada Flórida. O odor específico que emanava do corpo de Bárbara foi inicialmente atribuído por seus entes queridos à falta de higiene. No entanto, um geriatra experiente, a quem ela recorreu, conseguiu reconhecer nisso um sinal alarmante de intoxicação por medicamentos, que estava gradualmente destruindo seu fígado. Eu tomava banho regularmente e usava desodorante, compartilhou Bárbara. Eu nem imaginava que a fonte do odor estava dentro do meu corpo, e não na minha falta de limpeza. Quais medidas de precaução podem ser tomadas para se proteger? Em primeiro lugar, é necessário monitorar atentamente quaisquer alterações nos hábitos de higiene após o início de novos medicamentos. É aconselhável manter um diário simples, registrando as menores alterações no odor corporal, intensidade da sudorese, sensação de boca seca ou alterações na condição da pele. É importante manter um nível adequado de hidratação do corpo, a menos que o médico assistente tenha dado outras instruções. Se ocorrer sudorese incomum ou alterações no odor corporal, informe imediatamente o seu médico, pois isso pode ser um sinal de interação medicamentosa perigosa. E, em hipótese alguma, ajuste a dosagem dos medicamentos por conta própria sem consultar um médico, mesmo que pareça que eles são a causa dos problemas de higiene. Esteja atento a um odor corporal incomum, que surge apesar dos banhos regulares, sudorese excessiva ou boca seca intensa. Não explique essas mudanças como um processo natural de envelhecimento, pois elas podem ser um aviso sobre efeitos colaterais de medicamentos potencialmente perigosos para a vida, que exigem atenção médica imediata. Os profissionais de saúde têm um olhar atento e identificam imediatamente as omissões comuns nos cuidados de higiene de idosos. Prestar atenção a esses 7 erros principais e corrigi-los em tempo hábil pode mudar radicalmente a vida. Não é apenas uma questão de estética ou normas sociais, mas uma necessidade urgente para manter a saúde e a longevidade. Prevenir esses erros nos cuidados de higiene abre a porta para uma vida mais saudável e independente na velhice. Resolver esses problemas hoje é um investimento no futuro, evitando doenças graves, preservando a autoestima e prolongando os anos de vida ativa. Esses ajustes, aparentemente pequenos, na rotina de autocuidado podem ser uma tábua de salvação, protegendo contra uma série de problemas relacionados ao envelhecimento.